Você alguma vez já se perguntou como as grandes empresas com milhares de funcionários e muitas vezes grande rotatividade desses funcionários fazem para adaptar os postos de trabalho a tantas pessoas diferentes? Se você já se perguntou ou ficou na dúvida e quer saber como elas fazem isso, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender tudo. Bem, pessoal, então hoje falaremos sobre o posto de trabalho flexível, beleza? Vamos lá. É o seguinte, imagine que uma empresa qualquer possui uma população de trabalhadores muito diversificada, com variações antropométricas bastante acentuadas, ou seja, pessoas muito grandes e também pessoas muito pequenas. Concorda comigo que esta empresa deve fornecer aos trabalhadores a devida flexibilidade? E para que estes postos de trabalho tenham a devida flexibilidade, nós vamos ter muitas regulagens. Essas regulagens devem fazer parte dos acessórios destes postos. Por exemplo, a cadeira, o apoio para os pés, o terminal de vídeo de um computador, a altura do teclado, entre outros ali, como a altura da mesa, nós já vimos isso anteriormente, né? E certos equipamentos, né, aqueles grandões de grande porte, vão impossibilitar a colocação de plataformas ou superfícies de trabalho com regulagens individuais, como, por exemplo, os grandes painéis de controle. Não tem como você fazer ali nenhum tipo de alteração, certo? As próprias bancadas de trabalho onde correm linhas de montagem com dezenas de metros de comprimento tornariam a produção dificultada, caso cada trabalhador chegasse e alterasse a altura e a profundidade do tampo. Imagina só, se cada um fizesse do seu jeito, como que iria dificultar essa produção nessa linha, hein? Seria bem complicado. Entretanto, sabemos também que uma única medida padronizada resulta na inadequação postural de inúmeros trabalhadores. Como que nós sabemos disso, professor? Nós já vimos isso em aulas anteriores. Caso você não tenha assistido essas aulas, eu vou deixar aqui para você um card e também vou deixar na descrição desse vídeo um link onde você vai estar assistindo essas aulas. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Aí você vem e me pergunta, professor, então o que eu posso fazer se encontrar uma situação dessa? Bem, geralmente, quando o profissional de medicina ou até mesmo o próprio profissional de segurança do trabalho se depara com essa realidade, ele simplesmente faz a opção por levantar a média das dimensões antropométricas desta população de trabalhadores. Isso mesmo, o cara vai ali, faz uma coleta de dados antropométricos de toda aquela população e simplesmente resolve utilizar a média. Porém, isso é uma ilusão, tá? Sabe por quê? Esse conceito é muito difundido, né? Você pegar ali, fazer as medidas de todos os trabalhadores e simplesmente pegar a média. Pensa da seguinte maneira, isso vai atender a maioria dos meus trabalhadores ali que fazem parte daquela população. Mas, será que isso é correto? Será que se eu fizer isso nessa situação, vai dar tudo certo? Vamos fazer o seguinte, deixa aí nos comentários, antes de eu responder essa pergunta, se você está dentro do grupo que concorda ou dentro do grupo que discorda sobre a utilização das medidas médias, beleza? Aí você vai dizer aí nos comentários, ó professor, eu concordo com essa afirmação. Ou se não,
eu não concordo com essa afirmação e coloca aí o porquê. Beleza? Combinado? Deixa aí nos comentários. Já aproveita, já que você parou, aproveita e já deixa aquele like. Sabe por quê? Além de deixar seu professor aqui, professor Daniel, muito feliz, hoje você sairá daqui com todo o conhecimento necessário para atuar na concepção dos postos de trabalho de empresas. Vamos então à nossa resposta. Para o grupo que concorda com estas medidas para a concepção dos postos de trabalho, eu tenho uma péssima notícia. Errou! Vocês erraram. Sabe por quê? Porque a utilização das medidas médias resulta em um gravíssimo erro projetual. Aí você pode me perguntar assim, por que, professor? Se eu pegar uma quantidade de trabalhadores, fizer as medidas, pegar a média, eu vou atender tanto os grandes quanto os pequenos. Será? Faz o seguinte, fica comigo aqui até o final dessa aula que você vai entender o porquê que isso é errado. Presta atenção aqui. Por que nós temos essa ilusão de que a utilização das medidas médias, né, é a melhor proposta a se utilizar na concepção, então, de um posto de trabalho? Essa ilusão, gente, da utilização dessas medidas é justificada em função dos projetos que por muito tempo vieram do exterior aqui para o nosso Brasilzão, tá certo? E foram implantados aqui na indústria brasileira. Porque a indústria brasileira não projetava, pedia de fora e compravam projetos em pacotes fechados. Isso mesmo. Lá no exterior, gente, principalmente lá nos países europeus, em regiões, né, limitadas e com uma população homogênea, a média antropométrica é um hábito. E lá ela é corretamente aplicada nos projetos. Lá dá certo, uma população homogênea. Agora, pensa comigo, aqui no nosso Brasilzão, você acha mesmo que as características das dimensões corporais do povo brasileiro serão homogêneas? De jeito nenhum, gente. O povo brasileiro é uma mistura de raças. Então, nós vamos ter medidas antropométricas muito variadas. Não tem como, de forma alguma, nós utilizarmos as medidas médias. Olha aqui. No nosso país, para que possamos atender às necessidades dimensionais de 90% da população de trabalhadores, nós vamos ter que utilizar a seguinte estratégia. Nós vamos aplicar as medidas mínimas ou máximas daquele levantamento antropométrico efetuado naquela empresa. Aí você pode parar e se perguntar, né? Como assim? Como que eu vou utilizar a medida máxima e mínima em um determinado projeto? Será que isso é correto? Vou te mostrar. Olha só, numa linha de montagem, homens e mulheres devem trabalhar em postura sentada em frente a uma bancada. Nessa bancada, eles vão efetuar a montagem ali de algumas peças. Beleza? Após um levantamento antropométrico, as medidas desses segmentos corporais destes trabalhadores foram organizadas numa tabela. Então, observem essa tabela aqui comigo. Observem aqui que, para o projeto da bancada e também do banco que eles estão utilizando, foram consideradas algumas medidas mínimas e outras máximas. Deu para você entender o porquê disso? Isso daí aconteceu porque a população envolvida vai possuir indivíduos com segmentos corporais grandões
e indivíduos com segmentos corporais pequenos. Só que todos esses indivíduos, tanto os grandes quanto os pequenos, utilizarão esse mesmo posto de trabalho. Isso mesmo. Então, este posto de trabalho vai precisar se adequar a toda a população e não apenas a alguns destes usuários, destes trabalhadores que irão fazer o uso desse posto. Concorda? Como podemos observar aqui na nossa tabela, as medidas mínimas equivalem a 5% da população desses usuários e as medidas máximas equivalem a 95% da população dos trabalhadores. Mas também existem tabelas que apresentam dados referentes à média aritmética, situada entre o mínimo e o máximo. Okay? Só que estes dados não devem ser utilizados aqui no Brasil. Assim, nós podemos dizer o seguinte: toda regra tem uma exceção. Então, assim, com raríssimas exceções, você vai poder utilizar, mas isso aí é raro acontecer. Então, presta atenção aqui. Nessa mesma tabela, vamos analisar as medidas que estão lá, medida J, comprimento do braço. Neste caso, percebam aqui, ó, na parte de cá dessa tabela, medidas adotadas, que foi adotado, neste caso, a medida mínima. Por quê? Porque todos os trabalhadores conseguem alcançar ali a profundidade completa do tampo da bancada. Tá? Tanto os que têm os braços grandes, os braços compridos, quanto as pessoas que têm aquele braço curtinho, também vão conseguir chegar lá. Então, por isso foi utilizado o mínimo, entendeu agora? Agora, presta atenção. Quando nós tratamos da medida A, né, que no caso é a estatura das pessoas, nós temos que levar em consideração, neste caso, levou-se em consideração a medida máxima. Por quê? A população masculina que vai ter maior estatura, ao se levantar da cadeira, eles não podem bater a cabeça em cima, no teto, nas tubulações. Então, os indivíduos mais altos não baterão a cabeça. E é claro que os pequenininhos também não vão bater a cabeça, então. Entenderam? Então, neste caso, utilizou-se a máxima. E no caso da profundidade do tampo, utilizou-se a mínima. Então, como podemos observar, né, essa tabela não adotou de forma alguma as medidas médias, beleza? Bem, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês, ok? Vamos lá, eu tenho mais um exemplo para vocês. Presta atenção aqui. Aqui de lado, eu tenho outra tabela com estaturas levantadas de 256 pessoas, na qual se observa que apenas 70 pessoas possuem a média do grupo. Então, pensa comigo. As outras 186 pessoas estão fora da média. Ou estão abaixo ou estão acima. Concorda? Então, esses outros é que vão constituir a maioria dentro desse grupo. Então, se eu utilizar essa tabela como referência e pegar a medida média, vai ser um erro enorme. Porque poucos usuários serão atendidos pelo projeto. Concorda? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se gostaram, deixa aí aquele like. E caso não seja inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificação para receber todas as notificações das aulas aqui do canal, beleza? Porque toda semana nós damos continuação às aulas aqui, tá joia? E já aproveita e
assiste um desses 2 vídeos aqui da tela para você dar continuidade aos seus estudos, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!